Receba, Jesus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que o Senhor receba a glória. Aleluia, glória a Deus. Amém. Aleluia. Meu amado, abra a tua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 37. Leremos dos versos 14 ao 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versículos do 14 ao 20. Livro do profeta Isaías, capítulo 37, versos 14 ao 20, diz assim a palavra do Senhor. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então, subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor, e orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Que o Senhor nos abençoe com a sua já abençoada palavra. Pode se assentar. O tema dessa mensagem é oração que muda circunstâncias. Oração que muda circunstâncias. Essa oração feita pelo rei Ezequias, rei de Judá, ela está em um contexto muito amplo, em um contexto muito grande. Então, todo o contexto que faz parte dessa oração está nos capítulos 36 ao 39. Então, dos capítulos 36 ao 39, a gente tem a história completa que envolve essa oração do rei Ezequias. O rei Ezequias estava passando por uma situação difícil. Ele estava passando por uma circunstância muito complicada em sua vida. E essa situação complicada de que eu estou falando é que ele recebe uma carta. A carta que ele recebe é de um outro rei, rei da Assíria, de nome Senaqueribe. E aí tinha uma situação. Nesse momento que ele recebe a carta, Senaqueribe, à frente de seu país, da Assíria, havia conquistado cerca de 46 cidades. Cerca de 46 cidades haviam sido conquistadas por Senaqueribe. A Assíria vivia o seu auge. Tinha um poder bélico, armas. E a Assíria estava muito bem em suas conquistas. E nesse cenário,
Senaqueribe decide atacar, porque ele decide que quer conquistar Judá. Certo de sua vitória, Senaqueribe envia uma carta para ser lida por toda a nação, e ele entrega então essa carta também a Ezequias. E na carta, e aí você pode ler depois, nos capítulos anteriores, no capítulo 36, nessa carta, Senaqueribe dá a chance, a oportunidade para que Ezequias viesse se render. E uma das coisas que chama a atenção nessa carta é que Senaqueribe aponta o seguinte: ele diz para o povo de Israel: não permita que alguém vos engane. Em todas as cidades, em todas as terras e países que eu fui, os seus governantes disseram: o nosso Deus vai nos livrar. Todos os lugares que eu fui, os seus governantes tentaram dizer e passar para o seu povo uma mensagem de fé, dizendo que algum Deus iria livrá-los. Nenhuma dessas cidades, o seu Deus os livrou. Senaqueribe chega a questionar, e ele coloca uma pergunta e diz assim: por que em Israel seria diferente? A ideia de Senaqueribe é: por que vocês acham que com vocês vai acontecer algo diferente do que aconteceu com todas as outras nações? Ezequias então recebe essa carta, com essa afronta, com um homem que já havia conquistado 46 territórios, dizendo: eu vou conquistar o de vocês também. E não se engane, e não engane o povo, dizendo que Deus pode livrá-lo. Essa era a situação que Ezequias estava vivendo. Diante dessa situação, Ezequias faz o que então? Diz o texto: ele recebe a carta das mãos dos mensageiros e lê. Ele toma ciência do problema. Ele toma ciência da dificuldade que vai ter que enfrentar. E esse é um passo importante, porque tem gente que quer se enganar, como se um problema não existisse. E não é esse o caminho. A gente precisa entender que o problema existe. Agora, o que é que nós vamos fazer diante do problema? É isso que define a trajetória da nossa vida. O que é que vamos fazer diante de um problema? E algo que nós precisamos fazer é tomar ciência dele. E não achar, ou não fingir, que o problema não existe. Então ele lê. Depois que ele toma ciência do problema, ele faz o quê? Ele faz o quê? Sobe à casa do Senhor e estende a carta perante o Senhor. É interessante que ele ainda não começou a orar. Ele toma ciência do problema e vai para o melhor lugar, vai para a casa do Senhor. Quando você toma ciência do problema, de uma situação na sua vida, você vai para onde? Qual é a direção que você toma? Quando ele toma ciência, ele vai para a casa do Senhor. Ele precisa de resposta e ainda não as tem. Ele não sabe o que fazer, e quando ele toma ciência do problema, ele sabe que Israel não tem condições de enfrentar a Assíria. Não tem arma suficiente para lidar com a situação. Então ele corre, ele vai para a casa do Senhor e ele estende a carta perante o Senhor.
E a ideia que o texto dá é que ele entra na casa do Senhor e diz: Deus, há um problema. Há um problema aqui, Senhor. Ele estende. Quando eu li isso, veio algo à minha mente. Já viu que às vezes a gente é impulsionado a fazer algumas coisas que parecem loucura? Alguém já foi impulsionado a fazer um negócio? Você fala assim, que loucura foi essa? Deus tem as suas formas de trabalhar. E algumas vezes nessas formas de trabalhar, Ele manda fazer algumas coisas que às vezes a gente não entende. Fala, que resultado que vai ter isso? Para que eu tenho que ter tal atitude? Às vezes, quando a gente está se preparando para algum evento, as pessoas não entendem. Eu recentemente fui visitar meu irmão, um dos meus irmãos, eu tenho 8, fui visitar um deles. O Valmir, eu cheguei lá, tinha uma Fanta geladinha, porque ele sabe que eu gosto. Mas eu estava num propósito, não podia tomar a Fanta. E aí ele falou, é porque eu esqueci, vocês estão nessa época de encontro, né? Ele fala, porque a época de encontro é difícil. Um não senta, o outro não fica em pé. Um não conversa, um não bebe, o outro não come, enfim. E às vezes quem está de fora não consegue entender. Porque parece uma situação, ou um ato impensado de alguém chegar e abrir a carta, estender a carta na casa do Senhor diante de Deus. Porque é só depois disso que ele vai orar. Então ele vai para o lugar certo e coloca diante de Deus. Só que ele coloca diante de Deus e ainda não usou palavras. Ele está tendo atitudes. Então que a tua oração, que as tuas palavras, elas sejam antecedidas de atitudes. E deixa eu te dizer uma coisa, meu querido. Pode parecer loucura para o outro. Isso é entre você e Deus. Se Deus falar com você, vai lá para o templo, abre a carta diante de mim. Chega aqui, meu querido, abre a carta. Há anos atrás, alguém vai lembrar aqui, tinha uma pessoa, um camarada conhecido de alguns aqui, que a gente tinha um culto, existia um culto numa quinta-feira, chamado Culto da Vitória. E o camarada ia todo uniformizado do galo, com o ingresso na mão. E na hora que orava, ele levantava aquele ingresso lá. Aí se vier um do Cruzeiro fazer a mesma coisa, eu sei lá. Mas esses dias eu até ia mandar uma mensagem para ele. Meu querido, está precisando, vamos orar. Meu querido, tem coisa que é só você que vai entender. E que não adianta tentar explicar para mais alguém, porque é inexplicável, porque foi Deus que te mandou fazer, e se Ele mandou você fazer, quem tem que fazer é você, e o outro não precisa entender, porque às vezes Deus nos manda fazer alguma coisa, e a gente começa a querer explicar. Não, é porque você não tem, Deus te mandou explicar. Porque se Ele mandou explicar, ok. Se Ele não mandou explicar, faça! Ezequias chega e abre a carta. Abre a carta diante de Deus. A impressão que eu tenho no texto é como se Ezequias estivesse dizendo: Senhor, lê essa carta de Senaqueribe. Depois de estender a carta, aí sim, verso 15, ele orou. E aí vamos trabalhar alguns detalhes da oração de Senaqueribe. Como que ele começa a oração dele? Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra,
tu fizestes o céu e a terra. Meu querido, aqui tem um aprendizado para mim e para você muito importante. Ezequias, antes de qualquer coisa, faz o quê? Ele começa a dizer quem é Deus. Ele não começa pedindo, e há de convir comigo, que Ezequias deveria estar bastante aflito. Mas ele não começa pedindo. Ele começa dizendo quem é Deus. Onde Deus está. Ele diz, tu és o Senhor dos exércitos, tu és o Deus de Israel, tu estás acima dos querubins, só o Senhor é Deus, o Senhor está acima de todos os reinos da terra, foi o Senhor quem fez o céu e a terra. E aí o início da oração dele é dizendo quem é Deus. Agora preste atenção na pergunta que eu vou fazer. Deus sabe quem Ele é? Então para que Ezequias está falando? Se Deus sabe para que eu vou ficar falando? Tu és Deus, tu és Senhor, tu és dono. Ele sabe que Ele é. Mas é alguém que está reconhecendo tudo isso diante dele. É alguém que está no momento de contemplação. Está diante de Deus sem pedir nada e sem agradecer nada, só está falando quem Ele é. Ah, Deus, Tu és. Isso precisa fazer parte da nossa oração. A gente precisa ter um momento de dizer, Senhor, eu sei quem Tu és na minha vida. Tu és Deus, Tu és Senhor, Tu és o Criador dos céus e da terra. A gente precisa entoar palavras, falar palavras de louvor, de adoração, de reconhecimento de quem Ele é. Isso precisa fazer parte das nossas orações, meus queridos. E é isso que Ezequias faz. Ele reconhece. Ele tem uma atitude nobre, ele tem um tipo de oração de qualidade. Não é aquela oração desesperada, e deixa eu te dizer uma coisa, tem dia que a gente vai chegar desesperado mesmo diante de Deus. Tem dia que a gente vai chegar pedindo. Tem dia que a primeira palavra que a gente vai ter não vai ser nem falada, vai ser gritada, vai ser um pedido de socorro. Haverão dias em que a gente vai chegar assim diante de Deus e Ele entende, Ele sabe. Agora o problema é quando a vida inteira é assim. É quando se chega diante de Deus só para pedir. Antes de falar uma palavra de adoração, de louvor, antes de reconhecer quem Ele é, antes de agradecer por qualquer coisa, já pede. Só entra, pede, pede e sai. Então Ezequias está em uma situação difícil, mas ele tem um tipo de oração de qualidade. E aí deixa eu te dizer uma coisa, ele não está enchendo linguiça não. Porque ele tinha coisa e coisa séria para falar com Deus. Mas antes de qualquer coisa, ele precisa reconhecer quem é Deus. Depois de reconhecer, aí sim ele começa a sua oração de petição. E é extraordinário a forma que ele faz. Ao pedido dele, inclina os ouvidos e ouve, abre os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Ele diz, Senhor, abre os olhos e vê. Inclina os teus ouvidos e ouve. Esse é um tipo de oração sincera. Ezequias, ele abre o seu coração. É um pedido de quem de fato está expressando com simplicidade o que está no seu coração. É isso que ele pede a Deus.
Abre os seus olhos e vê, inclina os teus ouvidos e ouça. Aqui tem um outro ponto da oração. Às vezes a gente fica preocupado demais com a eloquência na oração, as palavras. E evidentemente, se você está orando em público, está orando para alguém, ok? Mas você entrou no seu quarto, fechou a porta, está você e Deus. Ô meu querido, eu sempre prego e falo sobre reverência a Deus. Então não é esse negócio banal de, paizinho, é meu Deusinho, não, meu querido, calma. Mas seja sincero. Fala o que está no teu coração. Seja simples no que você está sentindo. E é isso que Ezequias está fazendo. Ele está abrindo o seu coração para Deus sem formalidades. Ele é tão simples que ele diz: inclina os seus ouvidos e ouve. Abre os olhos. Deus fecha os olhos quando? Nunca. Mas a gente vê um rei desesperado dizendo: abre os olhos. Abre os olhos e vê. E a ideia do texto é: se atenta para a minha situação. Não é que o rei tinha na cabeça dele que Deus estava com os olhos fechados, mas ele está dizendo: se atenta, olha o que está acontecendo. E aí ele usa uma expressão no final do versículo importante: as palavras de afronta ao Deus vivo. Ezequias sabe que o reino dele está correndo perigo. Mas a hora que Senaqueribe escreve que nenhum Deus foi capaz de livrar, e que em Israel não seria diferente, ele usa de inteligência e diz: Senhor, está te afrontando, está te comparando com os outros deuses, está falando que o Senhor não será capaz de nos livrar. E às vezes as pessoas apontam para mim, para você, e querem zombar do nosso Deus. Não sei se você já ouviu uma expressão assim: é assim com todo mundo. Por que que com você vai ser diferente? É assim com todo mundo. Oh, meu querido, mas com você vai ser diferente, porque o seu Deus é diferente. Com você vai ser diferente, porque você vai para o templo, porque você estende diante de Deus o problema, porque você ora a Ele, e Ele é um Deus que faz. É por isso que vai ser diferente. Em um dos cursos que eu dou, a gente trabalha que há muitas religiões que atribuem a seus deuses a criação. E aí eles dizem assim: não, nosso Deus que é o Criador. E aí nesse curso a gente trabalha algumas coisas. Entre elas que a gente tem provas de que o nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas. Porque o Deus Trino, Ele deixa uma assinatura na criação, já percebeu? Você vai olhar a questão de espaço, altura, largura aí, profundidade 3, estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, composição da matéria, prótons, elétrons e nêutrons. De onde que surge tanto 3? De um Deus trino,
que deixa a assinatura dele. É por isso que é diferente. E Senaqueribe não sabe disso. E por não saber disso, Senaqueribe diz: não deixa ninguém enganar vocês. Mas Ezequias está lá: olha, Senhor, está afrontando ao Deus vivo. Aí então ele reconhece e diz: verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países de suas terras e lançaram no fogo os deuses deles. E aí ele mesmo diz: porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso o destruíram. Agora então Ezequias diz assim: os deuses permaneceram inertes, sem fazer nada, porque deuses não são. E aí, meu querido, eu gostaria que você se atentasse para algo importante aqui. Nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que é real. E às vezes nós passamos períodos da nossa vida nos esquecendo disso. E aí tem muitas razões que nos fazem esquecer disso. Às vezes, as circunstâncias pelas quais estamos passando, a tristeza que toma conta, a decepção que feriu. Às vezes a gente ora e a gente tem aquela sensação de que ninguém está ouvindo. Falei isso recentemente. Fica aquela sensação de que eu estou falando no vazio. Porque nós, seres humanos, nós somos muito levados por aquilo que sentimos. Mas a relação com Deus transcende o sentimento. Vai além do sentimento. E às vezes nós nos esquecemos que esse Deus é real, é vivo, é atuante. E quando alguém chega com uma palavra e diz: com todo mundo é assim, você não é melhor do que A, do que B. Ô meu querido, pode dizer: olha, eu não sou melhor não, mas o meu Deus, Ele é. Olha, eu não tenho nada não, mas o meu Deus, E aí Ezequias está argumentando com Deus, e está dizendo: deu tudo errado mesmo para os outros. Os outros foram assolados mesmo, e seus deuses foram queimados mesmo, mas deuses não eram. Mas eu estou falando com aquele que é. E é por isso que ele começa a oração dele dizendo: quem é Deus? Quem é Deus? Oh, meu amado, nunca se esqueça de quem é o teu Deus. Nunca se esqueça. No momento de maior aflição, fala com Ele, seja sincero, diz: Deus, o Senhor é real. O Senhor é real. E eu vou falar com um negócio com o Senhor. Hoje eu estou precisando sentir alguma coisa. Fala com Ele. Porque tem dia que a gente está mesmo, é ou não é? Eu mesmo respondo: é. Tem dia que a gente precisa. A Bíblia diz que o Senhor está comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E eu creio nessa verdade. Mas tem dia que eu preciso sentir isso. Tem dia que na minha humanidade eu falo: Senhor, estou mal. Tem dia que eu falo com Deus, tem dia que dá vontade de gritar com Ele. Tem dia que eu preciso, e Deus sabe que eu preciso. Então seja sincero com Ele, fala do que você precisa, e não se esqueça que Ele de fato é Deus.
E aí alguém pode dizer, olha, já era, já acabou. Olha, não acabou para o meu Deus. Não acabou para o meu Deus. Eu não lembro mais quem, porque essa história tem muito tempo que eu não conto mesmo. Mas eu lembro de uma pessoa que testemunhou, que participou de um processo seletivo. E quando participou do processo seletivo, ele foi reprovado. Em uma das etapas ele não conseguiu passar. E diz ele que em um momento ele orando, ele buscando a Deus, Deus falou com ele, volta lá na empresa. Volta lá. E como todo ser humano, ele é relutante. É normal, gente. É muito difícil Deus falar com alguém, faz isso e a pessoa imediatamente sai para fazer. Tem casos, mas são raros. Geralmente a gente é relutante. A gente diz, Senhor, mas. Sempre tem um mas. Sempre tem um porém. E ele começa a relutar com Deus e Deus vai falando com ele, o Espírito Santo vai confirmando no coração dele e aí ele volta na empresa. E aí ele disse que chegou lá na empresa e disse, eu vim aqui por causa da vaga X. A secretária olhou bem para ele e disse assim, você participou do processo seletivo? Ele disse, sim. Você foi reprovado no processo seletivo? Ele disse, sim. Oh, então para que você veio aqui? Ele perguntou para ela, a vaga foi preenchida? Ela disse, não. É por isso que eu estou aqui. É por isso que eu estou aqui. E segundo as palavras dele, um dos diretores chama. Ele fala, você voltou por quê? Ele falou, porque a vaga não está preenchida e eu estou aqui. Ele falou, deixa eu ver de novo seu currículo. Você foi reprovado em qual parte? E aí foi conversando com ele. Quando terminou, disse para ele, vai fazer seu exame admissional. Alguém já tinha dito para ele, acabou. Alguém já tinha dito, foi reprovado. Não tem mais o que fazer. Mas quem serve a um Deus vivo, a última palavra sempre é dele. E é loucura para muita gente voltar numa empresa em que não passou no processo seletivo. Isso é loucura. Mas Deus mandou. E Deus usa algumas coisas loucas, é ou não é? Deus manda fazer uns negócios meio doido. Mas Ele é Deus. Ele vê lá na frente. É Ele quem manda, porque Ele sabe exatamente a porta que Ele vai abrir, o milagre que Ele vai realizar. Agora a nossa dificuldade é obedecer. E Ezequias está orando e está falando, um monte de deuses não fez. Mas o meu vai fazer. Eles não fizeram porque eles não são deuses. E aí ele encerra a oração dizendo, agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Meu querido, é fantástica essa conclusão da oração de Ezequias. Ele pede a Deus o quê? Livramento. Livra-nos das suas mãos. Agora presta atenção. Ele está pedindo a quem? Ao nosso Deus. É alguém que é Deus? Dele. Porque tem gente que acha que está orando para um Deus do outro. Antes de falar com Deus, ele de fato tem que ser o seu Deus. E ele diz, Senhor, nosso Deus. O Senhor que é o Deus dessa nação. Livra-nos das suas mãos. Aí ele pede livramento. Logo depois de pedir livramento, o que ele diz na oração? Certo, o que mais?
Para que, e aí o que ele pede, ele estabelece o objetivo. O Senhor vai nos livrar para quê? Para que todos os reinos da terra saibam que só tu. Aprendam uma coisa: oração de petição tem que vir acompanhada de testemunho. Oração de petição tem que vir acompanhada de testemunho. Tá, Deus vai fazer, e aí? Deus vai fazer. E como ele vai ser glorificado? Como ele vai ser glorificado? Precisa contar. Precisa falar dos feitos de Deus. E Ezequias é muito inteligente na sua oração, porque ele diz: livra-nos. Mas não é só por causa do livramento, o Senhor vai nos livrar e todos os reinos da terra saberão que só tu és Senhor. Seu nome vai ser honrado, seu nome vai ser glorificado. Não deu para todo mundo ir no casamento do Thales com a Babi. Estão voltando hoje numa alegria. Glória a Deus. E lá, a Babi falou de um apelido, como ela chama? O Thales. Quem lembra? Eu não vou ficar falando aqui para não, né? Não vou dizer que ela chama ele de Tudão. E aí eu fiquei prestando atenção de por que Tudão. Ela disse: porque tudo o que eu pedi a Deus, eu encontrei nele. Tudo o que eu pedi. Lá, ela testemunhou dizendo: eu fui detalhista. E o Senhor me ouviu. Isso é oração de petição com testemunho. Meu querido, deixa eu te dizer uma coisa. As nossas petições não podem ser egoístas. Tá, eu vou receber e pronto. Recebeu, fala das coisas de Deus, meu querido. Conta para as pessoas do que Deus está fazendo na tua vida. Fala. Eu, já caminhando para o encerramento, antes de falar da resposta de Deus, eu quero dar um pequeno testemunho, lá do meu início de ministério, em que eu pregava baixinho, não gritava, não batia. Quem lembra? Tem alguns aqui que me acompanham desde essa época. Eu falo que a Heloísa é uma alegria, me ouvir há tantos anos, repetitivo igual eu sou. E eu lembro que lá no começo, algumas palavras tentaram destruir meu ministério. E eu pregava baixinho mesmo, rápido. E mesmo eu pregando muito rápido, ainda tinha gente que dormia. E eu ficava arrasado com esse negócio. Ah, meu Deus, a palavra foi ruim. Não, meu querido, às vezes é porque a pessoa está desinteressada mesmo, às vezes é porque ela está cansada mesmo. Pode ser a melhor palavra, está cansado, sentou, dorme. E antes, eu lembro que quando eu via alguém bocejando, alguém dormindo, eu ficava acabado. Esse trem de pregar não é para mim mesmo, não. E Deus foi trabalhando em meu coração de que a minha parte é fazer o que Ele manda. Reação das pessoas não é da minha conta. Se a igreja bateu palma, se a igreja não bateu palma, se a igreja glorificou, se não glorificou, meu querido, isso é você com Deus. Aqui nesse altar, eu faço o que Deus mandou. E aí, eu lembro que até eu chegar nesse ponto, tinha dia que eu falava: não vai dar mesmo não. Eu prego tão rápido, exatamente para o povo não dormir.
Hoje em dia, quando eu vejo alguém dormindo, eu grito, eu bato, eu pulo. Aí se continuar dormindo, meu querido, tomou Rivotril antes de vir, porque não pode. Eu passei por um processo até entender isso. Eu já até citei em algumas aulas, às vezes no meu esboço, eu colocava lá, Lília, a reação da igreja. Eu vou falar tal coisa. Não, nesse momento, a igreja vai. Meu querido, a tua reação é você com Deus. E um dia, em um completo desânimo, Deus levantou alguém para falar comigo. Foi Deus que te chamou. Ele está te preparando. Foi Deus que te chamou e o seu chamado está só começando. Aquilo alegrou meu coração, porque eu pensei só nessa parte boa. Né, os problemas eu não imaginei que ia aumentar também, né? É só... Porque todos os outros falam, pregam ou anunciam a deuses que na realidade deuses não são. E o dia que eu entendi que eu prego um Deus vivo, que eu entrego uma mensagem do único Deus, isso mudou a minha vida. Isso mudou meu ministério. Se você ler o restante do texto, você vai ver a resposta de Deus. E eu encerro aqui, dizendo que Deus é um Deus que responde orações. Depois que ele vai para o templo, abre a carta diante do Senhor, ora a Deus. Quando ele abre, rasga o seu coração e diz para Deus, abre os seus olhos e vê, inclina os teus ouvidos e ouça. É uma afronta ao Deus vivo. Aí então ele recebe uma resposta. E a resposta que Deus envia através de Isaías é: ó meu filho, não se atemorize, não temas. Foi contra mim que ele levantou a voz arrogante. Porei um anzol no seu nariz, um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e nem uma flecha atirará contra essa cidade. E é exatamente isso que acontece. Ele não atira uma flecha. Isso é humilhante para um exército que está atacando. Ele volta por onde veio. O Senhor livrou. Porque alguém orou. Então, meu amado, se coloque em pé. Ministério de Louvor, vem para cá. Nós vamos louvar ao Senhor. Pense no que Deus falou com você nessa ministração. Que tipo de oração você tem feito? Qual o tempo da tua oração em que você diz quem é Deus para você? Quanto tempo da tua oração você cita as passagens bíblicas que definem quem é Deus? Quanto tempo de gratidão? Quando estiver louvando, louve, adore, mas também reflita.
Ezequias é alguém que se prostra, é alguém que ora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Jesus. Aleluia. Santo é teu nome, Jesus. Glória a Deus. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. De Israel, ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei tua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, digo assim: não corres perigo. Zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anjo do seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anjo do seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Eu sou Deus que dá a vitória. Me buscaste, em que eu te dou a vitória. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia!
Aleluia. Meus amados, às vezes a gente precisa do ensinamento, conhecimento, e às vezes de um toque da parte de Deus. E eu sei que Deus quer levar pessoas aqui a um outro nível na oração. A um outro nível na oração que faz ao Senhor, no tipo de oração. Então eu quero orar por você. Eu gostaria que os pastores ficassem aqui à frente. Todos os pastores da igreja, por favor. Eu quero te convidar, você que deseja, enquanto o Ministério de Louvor ministra essa canção mais uma vez, vem para cá. Se achega aqui, chega diante de um desses pastores e fala, eu quero. Eu quero orar mais, eu quero... Às vezes eu preciso sentir assim alguma coisa, eu preciso melhorar. Você que deseja, vem para cá. O Ministério de Louvor vai ministrar novamente. E não estou falando aqui de tempo de convertido, eu não estou falando de... Quantas vezes, ora, eu estou falando de desejo, de dizer, Senhor, tinha um rei que abriu o coração, que falou, eu preciso. Eu preciso. E aí, meu querido, depois que você receber a oração de algum dos pastores, você volta para o teu lugar, só para todo mundo receber a oração, porque Deus colocou isso no meu coração. Então fala com Deus, e no momento em que você estiver sendo ministrado por um desses pastores, receba com fé essa oração. Logo depois disso a gente encerra o culto. A gente às vezes precisa subir mais um nível na oração. E a gente precisa dizer, Senhor, deuses não eram, mas o Senhor é Deus. Vamos louvar. Aleluia. Você que está no teu lugar, adore, louve. A letra vai ser projetada, louve ao Senhor. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ouve, Senhor, as palavras de afronta. Escuta, ó Deus, o que diz o inimigo contra mim. Se levanta para intimidar, dizendo que o Senhor não me livrará. Mas uma coisa eu faço, venho a ti em pano de saco, te apresento meu clamor. Dia de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam que só tu, Senhor, és Deus. Dias de angústia, de perseguição, dias de vergonha, mas sei que o meu Deus não é como os outros, feitos por mãos. Abre os teus olhos, Senhor, e vê, Criador dos céus e da terra. Salva-nos das tuas mãos agora, que todos saibam
que só tu, Senhor, és Deus. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel. Ouvi, filho meu, a oração que fizeste a mim. Eu defenderei sua vida e te salvarei por amor de mim. E acerca do inimigo, digo assim: não corres perigo, zomba dele, ó filha de Sião. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol do seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol do seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol do seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti nenhuma flecha atirará. Despreza e zomba do inimigo enquanto ele foge. Não foi contra ti que blasfemou ou levantou a voz arrogante. Porém o anzol do seu nariz e um freio na sua boca, e o farei voltar por onde veio, e contra ti uma flecha atirará. Sou Deus que dá a vitória. Me buscaste, que eu te dou a vitória. Aleluia, Jesus. Santo, santo é o Senhor. Aleluia, Jesus. Ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja
do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, ouve-se a voz do Senhor. Ouve-se a voz sobre as águas. Troveja o Deus da glória. Troveja o Deus da glória. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Despede chamas de fogo, a sua voz é majestosa. Se o Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do
Glória a Deus. Meu amado, os irmãos que ainda não receberam oração, pode ficar aqui. Eu preciso encerrar o culto. Estende assim as tuas mãos. Fecha os teus olhos. Se alguém ainda quiser, depois pode vir. Pois dessa oração o culto está encerrado. Se entre nós houver alguém que deseja se reconciliar ou receber a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, vem para cá. Deus, eu te agradeço pela tua presença mais uma vez em nosso meio. Te agradeço por cada vida aqui presente, por cada um que está nos acompanhando de casa. Eu te agradeço, porque eu sei, meu Deus, que o Senhor está levando pessoas a um outro nível. Às vezes, ó Deus, as nossas orações ficam somente na petição. E o Senhor nos ensinou esta noite que faz-se necessário que em nossas orações venhamos reconhecer quem Tu és, que haja ação de graças, que haja agradecimento. Oh Deus, que em nome do Senhor Jesus Cristo se cumpra em nossas vidas a Tua palavra que diz que ainda que não saibamos orar como convém, o Teu Espírito, com gemidos inexprimíveis, leva a nossa oração até a Ti. Que esta verdade se cumpra sobre a tua vida, meu irmão, sobre tua vida, minha irmã. Que em nome do Senhor Jesus Cristo, as tuas orações sejam melhores, sejam qualitativamente melhores. Que o tempo em que você investe na oração seja maior. Que esta palavra frutifique na tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te conceda uma semana abençoada. Que Deus te guarde. Que Deus te livre do mal. Que Deus te livre do homem mau. Que Deus te livre de assaltos. Que Deus te livre de acidentes. Onde quer que você esteja, que a bênção, a graça e a proteção do nosso Deus, que é o único Deus, esteja sobre a tua vida. Que Deus te guarde, guarde a tua família e guarde os teus bens. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação e as virtudes do Espírito Santo estejam sobre vós, sobre as vossas famílias e sobre todo o povo de Deus. E que debaixo desta bênção aguardemos a breve vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo aquele que crê diz amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a você que esteve conosco.